esses costumes, a qual estão falando de Deus, com certeza se levantou logo o negócio da crença, né? Agora falando de Jesus, então isso nós romanos não temos esse costume. E ali, quando falaram, por eles serem romanos, e como eles não tinham liberdade, os servos de Deus que anunciavam a palavra de Deus, eles não tinham essa liberdade a qual nós temos de sair da nossa casa com a Bíblia, podemos chegar aonde chegar, podemos anunciar o reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ainda temos essa liberdade de anunciar a palavra de Deus. Só que Paulo e Silas, aqueles não tinham essa liberdade. É tão certo que quando se levantaram contra Paulo e Silas, que justamente foi aqueles, né, que ficaram revoltados, porque aquela mulher foi liberta daquele espírito imundo, aleluia, e aqueles homens não gostaram disso. Então falaram, se levantaram contra Paulo e Silas, que assim que eles começaram a dizer que não tinha aquele costume e tal, pegaram Paulo e Silas, rasgaram as suas vestes, açoitaram ele em praça pública e depois lançaram na prisão. E ali, porque qual era o pecado de Paulo e Silas? Porque estava pregando a palavra de Deus. Mas eles não negaram. E eles, se fosse para pregar, eles pregariam de novo. Se fosse para apanhar, apanhariam de novo. Porque eles sabiam que ele estava servindo um Deus todo-poderoso. Um Deus que tinha poder, a qual libertou aquela mulher que estava escrava. Então eles não se arrependeram, mesmo com as costas cortadas de açoites. Além de ser açoitado, foi para a prisão. E quando chegou lá na prisão, eles foram murmurar, eles foram dizer, podia nós não ter falado nada, podia nós não ter expulsado aquele demônio daquela mulher. Se nós não tivéssemos feito isso, nós não estaríamos aqui. Não, negativo. Eles não se arrependeram daquilo que eles fizeram, porque eles estavam fazendo o ID de Jesus. Porque o ID de Jesus é fácil fazer? Não, amado. É difícil. Mas eles não recuaram. Mas eles foram presos para a glória de Deus. E lá, mesmo todo açoitado, apanharam. Mas lá eles começaram a fazer o quê? Foram murmurar? Não. Foram louvar a Deus. Aleluia. Foram louvar ao Senhor. Por quê? Porque eles sabiam. Aleluia. Porque a maior alegria, a maior recompensa que eles tinham era com o Senhor. E se fosse o caso deles perecer, deles morrer, mas ainda assim eles estariam felizes, porque eles sabiam que aquele momento de açoite, aquele momento de perseguição era temporário. Louvado seja o nome do Senhor. Então estava servindo ao Senhor. Louvado seja Deus. Interessante, amado, como ele estava servindo o dono da obra, que quando eles começaram a louvar, começaram a glorificar o nome do Senhor, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio aos açoites, houve, interessante que aqui a palavra do Senhor fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam, e de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se saltaram. Eita, olha o poder de Deus. Mesmo eles ali, quem sabe, lavado de sangue, mas eles estavam louvando, porque a palavra não estava presa, o louvor não estava preso, que quando nós começamos a louvar, as muralhas caem por terra, há um terremoto de glória, e o Senhor manifesta o seu poder, a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Que quem sabe, amado, eu posso imaginar que mesmo eles todos ali, todos ensanguentados, mas eles estavam louvando a Deus, eles não estavam sentindo as suas costas cortadas, estavam sentindo a presença de Deus, estavam sentindo o mover do Espírito Santo. Eita glória! É tão certo que o poder de Deus é tão grande que ele estava ali preso no tronco, mas quando eles começaram a louvar, as portas se abriram. Louvado seja o nome do Senhor. As correntes se abriram, soltaram dos seus pés, das suas mãos, porque foi poder de Deus. Aleluia. Louvado seja o Eita Senhor. glória! Enquanto ele estava louvando, ali, aquele homem que guardava o cárcere, ele estava dormindo. É tão certo que quando houve aquele terremoto, ele não viu. E quando todos estavam soltos, mas ninguém saíram. Aleluia. Todos ficaram lá. As portas se abriram, os portões ali do cárcere se abriu. É tão certo que quando aquele homem que estava guardando a prisão, quando ele acordou do seu sono e ele olhou, viu tudo aberto e pronto, foram
todo mundo foram embora. E é tão certo que ele entrou em desespero, que ele pegou a sua espada para se suicidar. Aleluia. Só que quando ele foi para fazer isso, por quê? Porque era lei. Porque se deixasse um preso escapar, ele era réu de morte. Ele ia morrer sempre. Aleluia. É tão certo que ele não quis que alguém chegasse para matar ele. Ele mesmo ia fazer o serviço. Só que quando ele pegou a espada para fazer essa ação, Paulo, que estava lá dentro, disse: não faça nenhum mal, estamos todos aqui. Aleluia, Aleluia, glória a Deus. Oh, glórias! Aleluia. Eita Deus, é tão certo, amado, que quando Paulo falou que estavam todos ali, que mesmo estavam soltos, mas estavam ali, louvado seja Deus. E ele se sentiu tão maravilhado que ele começou a pedir luz, ele começou a pedir a palavra de Deus, aleluia. Oh, louvado seja Deus, que quando Paulo, ele disse que estava ali, ele começou com certeza a anunciar, aleluia. E ele falou para aquele carcereiro ali, a qual estava ali, e ali ele acreditou, porque aonde ele disse, crê, eles respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus.